Do M1 Garand que cortou o inverno nos Apeninos, ao P-47 Thunderbolt que destruiu 85% dos depósitos de munição nazistas na Itália, este é todo o equipamento que 25.334 brasileiros levaram para derrotar o nazismo na Europa. Começamos com fuzis e carabinas. M1 Garand, o general Patton chamou de o melhor implemento de combate já criado, e o pracinha não precisou de muito tempo para concordar. Semiautomático, com clipe de 8 projéteis, ele dava ao brasileiro uma vantagem enorme contra o alemão ainda travando o ferrolho do Mauser. Foi o fuzil padrão da FEB durante toda a campanha italiana. Springfield, M1903A3, o fuzil da Primeira Guerra que a FEB ainda carregava quando desembarcou em Nápoles, em julho de 1944. Bolt action, preciso, robusto, mas lento demais para os combates de infantaria que esperavam nos Apeninos. Foi sendo gradualmente substituído pelo Garand à medida que os suprimentos americanos chegavam. M1 Carbine, leve, compacta, com apenas 2,7 kg, era a arma das tropas de apoio, artilheiros, médicos, comunicadores, que precisavam de mais do que uma pistola, mas menos que um fuzil completo, cabia dentro de um Jeep e saía pronta em frações de segundo. M1A1 Carbine, a versão com coronha dobrável metálica, desenvolvida para paraquedistas. Oficiais da FEB a adotaram por sua discrição. Praticamente idêntica à M1, mas dobrável o suficiente para caber em qualquer lugar que o terreno italiano exigisse. M1918A2 Bar, o Browning Automatic Rifle, era o coração de fogo da seção de fuzileiros. Pesando 8 kg, ele transformava um soldado em uma posição de fogo automático de pelotão inteiro. Nos ataques a Monte Castelo e Montese, foi o Bar que mantinha o alemão com a cabeça baixa enquanto o resto do esquadrão avançava. Passando agora para submetralhadoras, Thompson M1928A1. O Tommy Gun clássico com compensador, carregador curvo e acabamento refinado que custava caro de produzir, a FEB recebeu os 2 modelos da Thompson e aprendeu rapidamente o que os americanos já sabiam. A 45 ACP em espaço fechado era devastadora. Nos casarios da Itália, a Thompson era a arma preferida para combate porta a porta. Thompson M1A1. A versão de guerra sem os elementos caros do modelo anterior, com carregador reto de 30 projéteis e travamento mais simples, menos elegante, igualmente brutal. O pracinha não precisava de finesse. Precisava de parada de projétil, e a 45 entregava isso em abundância. M3 Gris Gun. Feia como uma chave de boca, barata como material de escritório, fabricada de chapa de aço estampado, disparava mais devagar que a Thompson, o que na prática significava mais controle. Custava uma fração do preço e funcionava com a mesma munição. O pracinha não tinha dó de arrastá-la pela lama italiana. Passando para pistolas e revólveres. Colt M1911A1, a lenda americana que os brasileiros aprenderam a confiar nos Apeninos. 7 projéteis de .45, mecanismo sem frescura, capaz de funcionar coberta de lama ou mergulhada em neve. Era a pistola padrão dos oficiais e sargentos da FEB, e mais de um pracinha agradeceu ter ela no coldre quando o fuzil ficou sem munição. Smith Wesson Victory Model. O revólver militar americano produzido em massa durante a guerra era a pistola dos artilheiros, motoristas e pessoal de apoio que precisavam de algo simples e confiável. Sem ferrolho, sem carregador, você abria o tambor, colocava 6 projéteis e estava pronto, direto ao ponto, como a FEB precisava. Continuando com metralhadoras. Browning M1919A4. A metralhadora média da infantaria da FEB, refrigerada a ar, montada em tripé, capaz de disparar 400 a 500 projéteis por minuto em rajadas sustentadas. Era ela que segurava a linha enquanto os esquadrões se reposicionavam nas encostas geladas dos Apeninos durante o inverno de 1944. Browning M2HB. A Maduce, apelidada pelos americanos, mas adotada com igual respeito pelos pracinhas. Montada em veículos, posições fixas e pontos de defesa antiaérea, a 50
Entregava poder de fogo que dissolvia qualquer intenção de avanço inimigo. Um projétil dela atravessava a cobertura, veículo leve e qualquer dúvida sobre quem controlava aquele pedaço de colina. Vamos aos morteiros. Morteiro M1 60mm. A artilharia de bolso do Pracinha. Portátil. Operado por 2 homens, capaz de lançar granadas explosivas sobre alvos atrás de rochas e cristas, onde nenhum fuzil alcançava. No terreno montanhoso da Itália, onde o alemão se entrincheirava atrás de cada pedra, o 60mm era muitas vezes a diferença entre avançar ou parar. Morteiro M1 81mm. O irmão mais pesado e muito mais destrutivo, com alcance de quase 3.000 metros e granadas de 3,2 kg, era a arma de supressão de batalhão. Precisava de uma equipe maior para transportar e operar. Mas quando o 81mm abria fogo, o alemão não sabia de onde vinha e não tinha muito tempo para descobrir. Passando para armas antitanque. Lança-rojão M1A1 a bazuca. Calibre 2, 36 polegadas. O canhão portátil que qualquer soldado podia carregar no ombro. Disparava uma ogiva de carga moldada capaz de queimar através da blindagem de um veículo leve ou destruir um bunker fortificado. O Pracinha o usou não só contra blindados em Montese. Em abril de 1945, a bazuca abriu caminho através de paredes e posições defensivas que a infantaria não conseguia romper. Canhão M3 antiblindado 37mm, a menor peça de artilharia anticarro da FEB e a mais ágil. Leve o suficiente para ser arrastada por uma equipe pequena por estradas de montanha. Já estava perto da obsolescência contra os tanques pesados alemães, mas contra veículos leves, posições de metralhadoras e infantaria inimiga em campo aberto, o 37mm ainda cumpria seu papel. Canhão MUM, antiblindado 57mm. O Six Pounder, americano versão da peça britânica adotada pelos EUA, com penetração muito maior que o 37mm, o 57mm era a resposta da FEB para blindados mais pesados. Precisava de um jipe ou de muita força humana para ser posicionado, mas seu impacto no campo de batalha justificava cada esforço. Seguindo com artilharia pesada. Obuseiro M2A1, 105mm. A espinha dorsal da artilharia divisionária da FEB, capaz de lançar projéteis de 15 kg a mais de 11 km, ele preparava cada ofensiva com um tapete de fogo antes que os fuzileiros avançassem. Na tomada de Monte Castelo, em fevereiro de 1945, foi a artilharia brasileira usando peças como esta que finalmente quebrou as defesas alemãs depois de meses de tentativas frustradas. Obuseiro M1, 155mm, a peça mais pesada e mais poderosa que a FEB operou, projéteis de 43 kg com alcance de até 14 km. Não era para escaramuças, era para destruir posições fixas, pontes, depósitos e concentrações de tropas inimigas à distância segura. Quando o 155mm falava, toda a região escutava. M7 Priest obuseiro autopropulsado 105mm, um tanque de artilharia. Montava o mesmo obuseiro de 105mm sobre o chassi do tanque M3, o que o tornava capaz de acompanhar o avanço blindado sem precisar ser rebocado. A FEB o usou nas ofensivas finais de 1945, quando a velocidade do avanço exigia artilharia móvel. O Priest não esperava a batalha chegar, ele chegava junto com ela. Passando agora para granadas e explosivos. Granada MK2 a abacaxi, o símbolo universal do soldado aliado na Segunda Guerra. Corpo de ferro fundido ranhurado, espoleta de 4 segundos, raio letal de 10 metros. O Pracinha a usava para limpar trincheiras, forçar o inimigo para fora de posições cobertas e criar caos suficiente para o pelotão avançar durante um assalto. Granada M15 de fósforo branco Willie Pitt. Não era só uma arma, era um evento. O fósforo branco queimava a 800 graus e não apagava com água. A FEB a usava para criar cortinas de fumaça que cobriam o avanço da infantaria e para forçar o inimigo a abandonar posições de onde não queria sair por nada. Torpedo Bangalore. Um tubo de explosivos conectável, empurrado sob arame farpado e detonado para abrir passagens no campo de batalha. Nas posições defensivas alemãs nos Apeninos,
O arame farpado era o primeiro obstáculo antes das metralhadoras. O Bangalore resolvia o primeiro problema em segundos. Carga sátil de TNT. Um saco de lona com blocos de TNT e um pavio. A ferramenta do engenheiro e dos Rangers para destruir bunkers, pontes, posições blindadas e qualquer estrutura que precisasse desaparecer. Simples, direto e definitivo. Passando agora para os veículos. Jeep Willys MB, o cavalo de batalha da FEB em 4 rodas. Transportava oficiais, arrastava reboques, evacuava feridos e chegava onde nenhum outro veículo chegava nas estradas de montanha da Itália. Cada regimento brasileiro dependia de dezenas deles para manter o fluxo de ordens, suprimentos e evacuação funcionando. Caminhão GMC CCKW, o 2,5, americano, a coluna vertebral da logística da FEB. Era ele que trazia munição, comida, roupas e reforços até os pontos de entrega avançados. Sobre as estradas esburacadas dos Apeninos no inverno, o CCKW era muitas vezes a única coisa entre os pracinhas e a falta de tudo. Dodge WC, o veículo médio da FEB, usado como ambulância, comando, transporte de especialistas e para rebocar as peças leves de artilharia. Menor e mais ágil que o GMC, ele chegava onde o caminhão grande não passava. Nas operações de resgate de feridos sob fogo, foi um veículo que salvou vidas. Tanque M4 Sherman, o carro de combate da FEB. Armado com canhão 75mm, blindagem média e motorização confiável, o Sherman não era o tanque mais poderoso da guerra, mas era o mais disponível e o mais fácil de manter. Na Batalha de Montese, em abril de 1945, os Shermans brasileiros trabalharam junto à infantaria para quebrar as últimas linhas de resistência alemã. M8 Greyhound, carro blindado de reconhecimento. Rápido, com 6 rodas e armado com um canhão 37mm, o M8 era os olhos avançados da divisão. O esquadrão de reconhecimento da FEB o usava para identificar posições inimigas, testar resistência e cobrir as flancos durante os avanços. Ser rápido era sua blindagem mais eficaz. M10 Wolverine destruidor de tanques. O caçador de blindados da FEB. Chassi do Sherman com uma torre aberta e um canhão de 76mm muito mais poderoso. A FEB o empregou em Montese junto com os Shermans, e a diferença de potência de penetração contra as posições alemãs foi imediata. M3 Half-Track, metade caminhão, metade tanque. As rodas dianteiras o tornavam dirigível, as esteiras traseiras o levavam onde nenhuma roda chegava. A infantaria mecanizada da FEB usou o half-track para se aproximar das posições de assalto sob alguma proteção balística muito mais do que a nenhuma. Duca W anfíbio, apelidado de Duck, este veículo de 6 rodas podia operar na água e em terra sem parar. A FEB o usou para cruzar rios e canais durante o avanço final de 1945, quando as pontes ou não existiam ou tinham sido destruídas pelos alemães em retirada. Agora a aviação. Republic P-47 Thunderbolt, a aeronave brasileira na Segunda Guerra. O 1 Grau Grupo de Aviação de Caça da FAB voou o Thunderbolt a partir de outubro de 1944, realizando missões de caça ao solo, escolta e supressão de defesas inimigas. Entre novembro de 1944 e abril de 1945, voando apenas 5% do total de missões do Comando Aéreo Tático Aliado, os brasileiros destruíram 85% dos depósitos de munição, 36% dos depósitos de combustível e 15% dos veículos motorizados inimigos destruídos por aquele comando. O Congresso dos Estados Unidos reconheceu formalmente esse desempenho. A cobra não fumou à toa. Encerrando com o equipamento individual do Pracinha. Capacete M1. O capacete de aço americano, que o Pracinha passou a usar no lugar do capacete brasileiro. 2 peças, o aço externo e o liner interno, que podiam ser usadas separadas. Serviu para tudo: proteção balística, balde d'água, apoio de cabeça para dormir, frigideira improvisada. É a imagem mais reconhecível do expedicionário brasileiro em campo. Rádio SCR-300. O walkie-talkie portátil da FEB, carregado nas costas como uma mochila. Era ele que mantinha o contato entre pelotões e companhias em terreno, onde não havia fio nem mensageiro rápido o suficiente. No nevoeiro e na neve dos Apeninos,
A voz que chegava pelo SCR-300 muitas vezes era a única informação confiável que um comandante tinha sobre o que estava acontecendo a 300 metros à frente. Kit médico M1942. O estojo de primeiros socorros que cada pracinha carregava. Morfina, curativo de campo, sulfanilamida. A ideia era simples: estancar o sangramento e manter o homem vivo o tempo suficiente para o evacuador chegar. Em um inverno italiano com temperaturas de 20 graus negativos, cada segundo de demora no tratamento custava caro. Faca de combate M3 e baioneta M1, a última linha de defesa do pracinha. A faca M3 era uma lâmina de combate pura sem enfeite, projetada para uso em situações que nenhum soldado quer lembrar. A baioneta M1 se encaixava no Garand para os assaltos finais onde munição tinha acabado e terreno tinha que ser conquistado palmo a palmo. Quando a guerra terminou em maio de 1945, a FEB havia feito mais de 20.000 prisioneiros do eixo, incluindo 2 generais alemães. 454 pracinhas ficaram para sempre na Itália, enterrados no cemitério de Pistoia. Eles cruzaram o Atlântico sem treinamento completo, sem falar inglês, sem conhecer o armamento que iam usar. E venceram. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal.